Mas eu queria falar algumas coisas a respeito da militância do MBL e como a gente organizou o nosso trabalho e por que que esse desdobramento, com tudo que aconteceu, me revela o sentido do que foi a Academia MBL e me revela o sentido do que é a militância do MBL. Eu estava, para quem não sabe, eu estava na reunião, fatídica reunião que a gente fez com o Renan e o Núcleo do Paraná. Muitas pessoas do Núcleo do Paraná, que eu nem sei se ainda são do Núcleo do Paraná, porque isso já tem um tempo, na reunião, primeira reunião, que foi para indicar o Bétega para ser candidato do MBL, não nessa última eleição que ele ganhou, mas na eleição passada que ele perdeu, né, na eleição de 2022. E eu estava nessa reunião. E eu me lembro perfeitamente de como foi a reunião e de qual era o espírito da coisa que a gente construiu. A militância do MBL, como vocês conhecem, ela vem desde o princípio do movimento. No início do movimento, lá atrás, em 2014, 2015, ser um militante do MBL significava ser um voluntário, como ainda hoje é para muita gente, mas nós não tínhamos imediatamente uma perspectiva de eleição de emprego. A gente fazia o trabalho de militância com o objetivo de construir a manifestação pelo impeachment. A nossa primeira eleição ela se deu em 2016, portanto, quase 2 anos após o surgimento do MBL. Isso significa que todos os militantes que se integraram ao movimento naquela época eram basicamente voluntários imbuídos de uma visão idealista que queriam tirar o PT, que queriam tirar a Dilma. Era assim que a gente se colocava, era assim que a gente fazia. Eu me lembro bem das primeiras manifestações que eu organizei lá em Salvador e da dificuldade que era organizar aquilo ali. Porque pensem vocês o seguinte, a gente não tinha a menor ideia de como organizar a manifestação, nós de Salvador, nós não sabíamos. O núcleo da Bahia era um núcleo de pessoas inexperientes em política prática, a gente não tinha conhecimento de como organizar um ato político, um ato público, do que fazer e tal. E a gente foi aprendendo com muita dificuldade. E era algo que custava muito, era muita energia que a gente empregava naquilo ali. Era um estresse imenso para conseguir fazer a manifestação acontecer. A gente ficava absolutamente nervoso antes do dia. Então eu me lembro que a primeira manifestação que eu fiz, a de 12 de abril, nossa, eu quase não dormi no dia anterior. Porque eu não tinha a menor ideia se a manifestação ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ser um fracasso, se ia ser um sucesso. Felizmente foi um sucesso. Mas a gente não sabia. E nós entramos no MBL, todo mundo daquela geração, que hoje tem muito poucas pessoas que ainda estão no MBL, todo mundo daquela geração entrou com uma mente idealista, né? Não havia essa perspectiva de eleição ou de emprego ou qualquer coisa do tipo. Com o passar do tempo, o movimento foi se profissionalizando, né? Ele foi adquirindo mais estrutura. A gente disputou a primeira eleição em 2016, colocamos o Holliday como vereador em São Paulo em 2016. Algumas pessoas foram eleitas pelo MBL em outros estados em 2016 já. Essas pessoas simplesmente saíram do movimento. Quando a onda bolsonarista começou a crescer muito, essas pessoas, né, vazaram e foram aí se associar com o Bolsonaro. Mas a gente conseguiu eleger algumas pessoas. E ao longo do tempo, o MBL foi se profissionalizando cada vez mais, foi ficando cada vez mais sólido na sua estrutura interna. E aí veio uma grande novidade, e é sobre essa novidade que eu queria falar um pouco. A novidade foi a Academia MBL. A gente criou a Academia MBL em 2020, salvo engano em 2020, e eu tive uma participação muito grande na criação da Academia. Basicamente eu posso dizer que 80% do trabalho da academia, dos primeiros anos da academia, foi feito por mim e pelo Ian. Nós dois montamos a academia, nós montamos os novos núcleos do MBL. Eu lembro de ter tido um trabalho imenso junto com o Carratu, e assim, quando você trabalha com o Carratu, o negócio é o seguinte,
você tem dois trabalhos. O primeiro trabalho é o seu trabalho, o segundo trabalho é você fazer o Carratu trabalhar. Porque eventualmente, é verdade, eventualmente o Carratu não quer fazer algumas coisas, tem umas coisas que ele quer fazer, mas algumas coisas ele não quer fazer, e aí fica difícil, você tem que ficar impelindo o cara a fazer aquilo ali, e ele não queria fazer essa estruturação de núcleo, você não estava muito alegre em fazer isso, porque era um estresse muito grande, além de ser um trabalho assim, muito minucioso. Então eu lembro, Ana, de ter analisado um a um mais de 1000 grupos de WhatsApp, para ver um a um o que está funcionando, o que não está funcionando, como vai ser, se apaga e se não apaga, e no final nós apagamos mais de 800 grupos de WhatsApp que eram inúteis, construímos esses grupos que muitos de vocês que são militantes estão neles, o grupo da onça, os grupos verdes do executivo, os grupos brancos de coordenação, os grupos azuis de apoiadores, até as cores, o estilo dos grupos, a hierarquia, a pirâmide dos grupos que vem do grupo principal da Nacional, passando pelos grupos dos coordenadores, passando pela militância, chegando apoiador, chegando nos grupos de executivos, grupos verdes, tudo isso foi criado, isso eu não veio do nada. E isso foi criado por mim, pelo Ian, fundamentalmente. Então a gente teve um trabalho imenso de fazer isso. E na época, o grande objetivo, o grande propósito de fazer o que a gente fez era dar à militância um suporte e uma estrutura para que a gente evitasse justamente que as pessoas chegassem no MBL, se valessem do nosso trabalho, da nossa estrutura e fossem embora e simplesmente nos usassem. A partir desse momento, a militância do MBL passou a ter uma relação para com a Nacional muito mais sólida, uma relação muito mais formalizada. Então a gente criou o primeiro ano da academia, em que as pessoas tinham uma série de matérias e tinham que fazer um monte de atividades nas suas equipes, aquelas equipes que a gente denominou, né, de nomes totêmicos, né? Então, Javalis do Terror, Águias da Liberdade, então, as pessoas ficavam naquelas equipes, elas tinham que fazer um monte de coisa ali dentro. Então tinha as atividades, tinha todas as avaliações, você tinha que ser avaliado, a pessoa ia ver se você estava fazendo bem, se você estava fazendo os vídeos e tal. Este trabalho, que nos custou muita energia e que foi assim, uma coisa fundamental, criou os núcleos novos do MBL, tal como eles existem até hoje, né? E a partir disso, a gente começou a perceber que algumas pessoas se destacavam. Então, algumas pessoas que estavam ali nos núcleos tinham destaque, né? Conseguiam gravar bem um vídeo, faziam um Mamãe Falei muito bom, tipo o Costenaro era um cara que se destacava lá no Rio de Janeiro. Tinha um outro cara que vocês não conhecem, em Natal, que se destacava. Esse cara, inclusive, se destacou antes do Faustino. Foi um cara que se destacou antes do Faustino, chamado, acho que era, Igor Ryan, alguma coisa assim. Era um cara de Natal que se destacou antes do Faustino e que a gente achava que ia ser o porta-voz de Natal, mas terminou sendo o Faustino por um motivo. O Faustino se tornou porta-voz de Natal ao invés desse cara, porque este cara não foi leal conosco. Este cara achou que a gente, não como Bétega, mas ele achou que a gente estava indo para um caminho que ele não gostava, ele começou a se afastar, foi se afastando e seguiu a vida dele. Em minha opinião, uma decisão muito errada, porque se ele tivesse sido porta-voz, talvez ele tivesse aí, né, proeminente e tal, enfim. Mas ele tomou essa decisão. E aí a gente foi montando as coisas para isso. Então a gente monta, a certa altura do campeonato, o grupo de porta-vozes. Vocês não conhecem esse grupo, mas ele existe até hoje. É um grupo que tem algumas dezenas de pessoas que a gente montou. Ele foi criado pelo Ian, se eu não me engano, há alguns anos. E a gente foi colocando ali os porta-vozes para que os porta-vozes trocassem ideias, né? E houvesse um intercâmbio sobre técnicas de fazer vídeo, o que eles precisavam, e ideias de pauta para gravar coisas e assim por diante. O grupo se tornou um grupo muito orgânico, né, em que as pessoas realmente usam. E hoje, basicamente, todos os porta-vozes do MBL estão neste grupo. Então, neles você vai ver o Guto, o Kim, a Amanda, o Macris, o Ítalo de Sorocaba, os outros porta-vozes aqui de São Paulo, tem o Faustino, o Matheus Batista de Santa Catarina, o pessoal do Paraná, que não é o Bertega mais, né? Vocês vão ver todo mundo, Jota e assim por diante. As pessoas estão lá
E usam esse grupo constantemente. E por que eu falo tudo isso? Eu falo tudo isso para explicar para vocês que houve uma estrutura, que ela foi feita. E quando um cara como o Bétega tem a conduta que ele tem o comportamento que ele tem, eu me sinto pessoalmente atingido. Sabe? Me incomoda de uma forma pessoal. Além do incômodo que eu sinto pelo próprio MBL, eu me sinto pessoalmente atingido. Porque me parece que o trabalho todo que eu fiz, o cara olha esse trabalho e ele acha que não aconteceu nada. Que ele se elegeu porque, né, Deus apontou para ele e disse: você é o cara, você é o escolhido, é você que tem o talento. Uma coisa que o Bétega comentava muito era sobre, ele sempre falava que, ele dizia, né, o núcleo é inexperiente. Ele falava, não, porque o núcleo é inexperiente, as pessoas são inexperientes, blá, 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 não sei o quê, etc, etc. Ele sempre falava isso. E eu dizia a ele, olha, as pessoas são inexperientes e todo mundo é inexperiente e é isso aí. E as pessoas vão adquirindo experiência na medida que elas vão fazendo as coisas. Então me parecia desde lá atrás que ele realmente não respeitava o núcleo, sabe? Que ele não entendia que o trabalho ali era uma coisa orgânica, que todo mundo estava fazendo aquilo. E eu creio que foi esse o motivo principal dele ter tomado a atitude que ele tomou. Ele talvez acredite que a eleição dele se deveu a ele e não a um trabalho coletivo, dentro do qual o trabalho dele foi um trabalho. Um trabalho. Ele tinha e tem habilidade para gravar vídeo, beleza. Ele tem as qualidades dele, com uma certa coragem, que permitiu, né, se colocar em situações de risco, beleza. Mas todos os demais estão também fazendo trabalho. A campanha dele não teria acontecido se não tivesse havido um esforço central da Nacional. Se as pessoas do núcleo não tivessem suado por isso. Se as pessoas não tivessem feito campanha. Se o Will não tivesse ido lá e feito a campanha. Se o França não tivesse ajudado e assim por diante. Então ele não ganhou sozinho e a real é que ninguém ganha sozinho. Ninguém no MBL jamais ganhou nada sozinho. Se fosse para ganhar sozinho, a pessoa não está no MBL. Ela estava fazendo o seu caminho solo. Por que ela está no MBL, então? Quer dizer, ela ganha sozinho? Não ganha sozinho. Então, assim, o que aconteceu foi um ataque à própria academia MBL. Foi um ataque à organização, foi um ataque ao trabalho das pessoas que construíram isso para que a gente conseguisse levar a nossa causa adiante e colocar os porta-vozes nos seus lugares, eleger as pessoas, fazer com que a nossa causa seguisse. Então eu queria fazer essa reflexão. É um episódio que, vou dizer uma coisa para vocês, a gente não tem que achar que vai ser o último. Não vai ser o último. Sinceramente, vocês estão me assistindo, assistem o Renan e tal. Não vai ser o último. Não vai ser o último. Futuramente nós teremos mais traições. Eu já tô dizendo, não estou apontando para ninguém, até olhou assim. Mas assim, quanto maior ficar o movimento, quanto maior for o partido, é inevitável, né? Haverá. Mas o partido ajuda, dificulta realmente, você tem uma estrutura formal, mas haverá. Haverá porque as pessoas traem partidos. As pessoas saem. Hoje, a política brasileira é uma política que tem muito pouca fidelidade a qualquer tipo de causa. As pessoas não entram na política por causa, e isso eu não preciso ficar dizendo, porque obviamente vocês sabem disso, né? Então, as pessoas não estão entrando na política por causa de causa. Se você olha o perfil de um partido típico do Centrão, é um partido com muito pouca causa, com muito pouca ideologia e com vários interesses ali, que são interesses pessoais, interesses regionais, e esses interesses é que dão o tom do partido. As pessoas vivem a vida partidária em função desses interesses. É muito raro achar uma agremiação partidária do Brasil que ainda tem um norte ideológico. E eu posso dizer que, infelizmente, o norte ideológico nos partidos no Brasil ainda está com a esquerda. Os partidos de esquerda têm mais norte ideológico do que os partidos de centro e do que o PL, que é um partido baseado não em ideologia, mas sim no culto a uma pessoa, no culto a Bolsonaro, da parte de figuras absolutamente oportunistas como o Bétega. As figuras que cercam o Bolsonaro são exatamente como o Bétega, oportunistas,
mas que veem no Bolsonaro a grande oportunidade da vida delas por várias razões. Pelo fato de que ele é o cara majoritário da direita e assim por diante, ficam ali, né, babando o ovo dele, puxando o saco dele e vão nesse caminho. Então isso é como a política é no Brasil hoje. Partido Missão, que vai sair, é um destino categórico que o partido saia, esse partido será diferente. Será completamente diferente. Ele não vai ser uma seita, como as pessoas dizem. Ah, o MBL é uma seita. Pô, você pode denominar de seita ou não denominar de seita. Eu não acho que o MBL é seita nenhuma. Eu acho que nós temos apenas um mínimo de coesão e organização para qualquer organização política séria funcionar, que queira se basear em causa. Porque se o objetivo da organização é só colocar as pessoas lá e não se basear em causa, você sabe o que acontece com organizações partidárias que funcionam desta maneira. Organizações partidárias que funcionam desta maneira servem para que os seus integrantes roubem. É isso. Organizações partidárias que não têm ideologia, que não têm causa, servem para que os seus integrantes roubem. E não é à toa que o nível de corrupção na política brasileira é tão alto. Porque as pessoas não estão por nenhuma causa, elas estão por elas próprias. E quando você está por você próprio, você não tem causa nenhuma, seu partido não tem causa, e você está controlando o orçamento inteiro de um país, a tendência é que você meta a mão nesse orçamento e reserve o seu. Principalmente quando esse é um comportamento, quando é uma prática, partilhada pelos outros, partilhado pelas pessoas que estão no seu mesmo contexto, pelos seus colegas, pelos seus correligionários de partido. Então, quando você vem de um ambiente desse, naturalmente você acaba se tornando uma pessoa desonesta. Então é isso que acontece e a missão assim vai ser muito diferente. Por quê? Porque a missão será calcada para hoje e sempre na ideia da militância do MBL. O que a gente viu daqueles 9 de Curitiba, que agora estão sendo muito exaltados e com toda razão, eles abandonaram os cargos que eles tinham, eles se reuniram e expulsaram o Bétega, porque o Bétega não estava seguindo nada da normativa do MBL. O que a gente viu ali foi uma atitude heróica. A primeira vez que eu vejo uma atitude dessa, na história da militância do MBL. Mas eu sinto que essa atitude surgiu, ela pôde ser realizada, porque a gente fez um trabalho de coesão, de sedimentação, de fundamentação da militância ao longo dos anos da Academia MBL. Hoje eu não estou mais à frente da academia, quem está cuidando da academia é a Fernanda. Tenho certeza que ela está fazendo um grande trabalho na academia, tenho certeza que a academia deve estar excelente, como sempre foi. Não sei mais os detalhes da estrutura da academia, mas espero eu que tenha conservado os pontos positivos da academia antiga e tenha superado os pontos negativos que também tinha. E é isso. Nós vamos seguir desta forma. É aquilo que o Renan falou e que foi vazado, uma reunião que ele estava endereçando aos integrantes do MBL, e ele disse, olha, nunca é o seu ego, nunca é você, nunca é o que você quer fazer, é sempre a causa. O movimento nunca serve ao candidato, a causa nunca serve ao candidato. O coletivo nunca serve ao individual. E aí depois uns idiotas vieram e falaram, não, isso é leninismo, vocês estão sendo autoritários, o MBL é autoritário, blá, 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 blá. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E falar isso revela falta de imaginação. Todas as organizações partidárias da política europeia liberal inteira, que funcionaram e que fizeram alguma coisa de valor real, sempre tiveram coesão ideológica. Procurem saber das origens do partido alemão da democracia cristã, que foi o partido que basicamente fez a reconstrução da Alemanha no pós-guerra, e vocês vão ver ali o quanto eles eram coesos, como eles tinham o sentido da democracia cristã, que depois eu acho que se perdeu bastante, mas eles tinham, no princípio eles tinham. Eles tinham doutrina, eles tinham pensamento sério. Eles estavam ali para salvar e elevar uma nação que tinha sido destruída na guerra. E deste esforço imenso veio o milagre econômico da Alemanha e veio a reconstrução da Alemanha ocidental. E era um partido liberal, que nada tinha de leninista. Ao contrário,
Os verdadeiros bolcheviques estavam do outro lado, estavam do lado da Alemanha Oriental, numa situação política completamente diversa, com um partido que espionava os cidadãos, que tinha uma polícia secreta terrível, chamada Stasi. Então é outra coisa, a gente não quer isso. A gente não vai perseguir, fazer coisas terríveis com pessoas, nada disso. Nós queremos apenas o básico de um movimento sério, que tenha coesão, que tenha verdade e que nunca coloque o indivíduo acima da causa, as pessoas acima dos valores. Se o MBL passar a fazer isso, se a gente inverter essa relação, aí, meu irmão, meu amigo, tenha certeza que está na hora de você não nos apoiar mais. Está na hora de você ir embora, porque aí a gente se perdeu completamente. Então que fique aí esse recado, fique também o recado para a militância, que eu sei que sofre, que sente quando essas coisas acontecem. É muito duro para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm um cargo depois, que tem um monte de gente que militou, mas que não recebeu cargo, que militou de graça. E ponto, e acabou, e não teve cargo depois, e não teve nada. Pessoas que apenas se dedicaram. Tem muita gente em todos os estados que se dedicou a eleger as pessoas que hoje estão eleitas. O Sandro, o Faustino, o Batista, o Bétrica, que agora foi expulso e tudo mais, e que não ganhou nada, e que só perdeu, e que só teve estresse, e que só teve gasto, e que só teve dificuldade, e que fez o caminho árduo para eleger essas pessoas. E essas pessoas fizeram isso porque elas acreditam no projeto. Elas acreditam no projeto. Então eu sei que é duro para essas pessoas. É uma dor que elas sentem de ver esse tipo de coisa acontecer. Mas eu também devo dizer que vai acontecer mais. E que é isso, e que o ser humano é desse jeito. O ser humano, ele é um ser complicado, né? Um ser decaído, como dizem os cristãos, depois do pecado original. E eu aproveito